Essas aulas fazem parte do período de capacitação realizado em 2022 em parceria da Escola de Química e Alimentos, da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, com o Laboratório Atlas, Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, da Escola de Química e do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como orientadores foram Carla Mansky Camargo e Yuri Soter Viana. Então agora será projetado um vídeo sobre o projeto Hands-On no funcionamento do protótipo do motor de Stirling, confeccionado pelos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Química. A IQ Hands-On é uma organização sem fins lucrativos que surgiu a partir da iniciativa de alunos, professores e funcionários da Escola de Química da UFRJ. Nossa missão é revolucionar o ensino de engenharia no cenário nacional, possibilitando maior vivência prática e não apenas teórica dos temas de indústria química e engenharia de processos. Nos dividimos em gestão de pessoas, relacionamentos, logística, marketing, operações e projetos. Os grupos de projetos da IQ Hands-On são responsáveis pelo desenvolvimento e pela construção de plantas didáticas. E essas plantas são utilizadas como material complementar nas aulas de disciplinas da Escola de Química e são muito importantes para ajudar os alunos na compreensão de alguns conceitos. E o objetivo da nossa equipe nesse ano é projetar e construir um protótipo de motor Stirling, que é uma máquina térmica que pode ser utilizada para a produção de energia elétrica, por exemplo. Mas bem, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é que ela converte energia térmica em trabalho mecânico quando a gente usa uma fonte de calor para aquecer uma dada substância. Com isso, ela sofre expansão e aciona um pistão, realizando o trabalho e perdendo calor para o ambiente. Gostamos muito da parte prática, porém a fundamentação teórica também é de extrema importância. Isso porque esse motor possui um funcionamento diferente dos motores que conhecemos. Nos motores usuais, ocorre a queima explosiva de combustível dentro dos cilindros, ou seja, é uma combustão interna. Já no motor Stirling, ocorre a combustão externa. Além disso, o seu ciclo é fechado, ou seja, o mesmo gás que pode estar sendo aquecido em uma parte do motor em um dado momento, em outro momento ele pode estar sendo resfriado em outra parte do motor, o que torna o processo não muito simples de ser entendido. Então, nesse projeto, nós aplicamos de forma prática conceitos teóricos principalmente de termodinâmica e transferência de calor. E como temos membros no grupo em diferentes momentos do curso, da faculdade, nós conseguimos transformar o trabalho em grupo em uma grande troca de informações e aprendizados. E dessa forma conseguimos relacionar bem a parte prática com a parte teórica. Uma ilustração do protótipo Todinho que será construída foi produzido no Autodesk Inventor. Trata-se de um aplicativo para desenho e animação digital de equipamentos. Ele é usado para simulação, funcionamento e impressão 3D. Esse material produzido ajudará tanto na fabricação de peças, caso seja necessário, como também na montagem do equipamento, ou até mesmo nas aulas, na parte de didática. Então, pessoal, existem diversos tipos de motores Stirling, com variações em suas peças, mas principalmente na hora da montagem. Porém, o princípio de funcionamento entre eles é praticamente o mesmo. Nós escolhemos o motor Stirling tipo alfa em paralelo. E por que desse nome? É porque os seus pistões estão um ao lado do outro, como diz o nome, em paralelo. Mas o porquê da gente ter escolhido esse modelo, né? Bom, o primeiro motivo é porque ele é de fácil visualização do ciclo Stirling durante suas etapas. Então, para a questão de didática, ele é muito bom e facilita para nós observadores. O segundo motivo foi porque, de início, as suas peças seriam todas feitas por usinagem. Só que estudando um pouquinho mais a fundo sobre esse modelo, a gente conseguiu reparar que a gente pode substituir a maioria das suas peças reaproveitando peças de aparelhos antigos, como peças de HD interno de computador, toca-fitas, aparelho de DVD, aro de bicicleta, a haste, né, do raio, né, e seringas de vidro antiga também.
E dessa forma a gente consegue trazer uma certa sustentabilidade para o nosso projeto, dar esse gostinho de hands-on, de trazer soluções de baixo custo para ele. E aí, gostou? Quer saber mais sobre a organização? Então fique de olho no Festival do Conhecimento, que vem muito mais conteúdo por aí. Funcionamento do motor de Stingler do tipo alfa. Então, primeiramente, ocorre o aquecimento isocórico a volume constante pela temperatura da chama, temperatura da vela, onde T2 é maior que T1. Após isso, o fluido de trabalho entra no pistão vermelho e ocorre a etapa de 2 para 3, que é a expansão isotérmica. O trabalho realizado, então, por essa expansão, ou seja, P3 é menor que P2, vai então fazer o motor girar. Logo após, ocorre o resfriamento, ou seja, T4 é menor que T3, a etapa isocórica, e T4 seria a temperatura ambiente. E a etapa de 4 para 1, então o ciclo volta para o seu ponto inicial, ocorre uma compressão isotérmica no pistão azul. A temperatura T4 é igual à temperatura T1 e a pressão P4 é maior que a pressão P1. Então aqui nós temos os gráficos do motor de Stingler que foram construídos pelos discentes da Escola de Química da UFRJ. O volume interno total do motor, e aqui nós temos um gráfico volume ml e tempo em segundos. Aqui nós temos um gráfico de variação por pressão em atmosfera por volume, que será explicado detalhadamente as 4 etapas do ciclo, e variação de entropia por temperatura, temperatura no Y, entropia no X. Dessa forma, então, nós podemos relacionar os dados experimentais obtidos no modelo Invector com o ciclo termodinâmico do motor de Stingler do tipo alfa através das equações desenvolvidas nas aulas passadas. Com isso, nós vamos construir em Python os gráficos dos volumes internos dos pistões, o gráfico pressão versus volume do fluido de trabalho e o gráfico de entropia versus temperatura do fluido de trabalho. Além disso, nós poderemos determinar a eficiência termodinâmica pelas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Então, no arquivo motor Stingler aula, nós temos aqui o Spider do Python 3.8. Primeiramente, nós importamos o NumPy, damos um apelido para não precisar escrever toda hora NumPy, e sim apenas NP, então importe NumPy as NP. Aqui jogo da velha, que é só um comentário do que será feito, operações matemáticas vetores. Importe matplotlib pyplot as PLT, da mesma forma, um apelido para a criação de gráficos. Os dados de entrada, então, TV é tempo de duração de uma volta em segundos, 40. N, também 40, número de pontos. Dados do modelo Invector, dados experimentais. L é igual a 10 centímetros, tamanho do êmbolo. LP é igual a 9 centímetros, tamanho do pistão. DP é o diâmetro do pistão, igual a 1,2 centímetros. VR é o volume do tubo, 2,84 ml ou centímetros cúbicos. Nota que utiliza-se ponto e não vírgula. Alfa é igual a NP, que é do NumPy, π. Então, vou importar o valor de π do NumPy, divididos por 2. É o ângulo entre as bielas em radiano. LCNP array vetor 4.574, 5
5.9197 é o comprimento da parte do êmbolo fora do pistão frio no início, no alcance máximo, então o alcance máximo é 5.9197. Temos o comprimento da parte do êmbolo fora do pistão quente agora, LH, no início 2,379 e no alcance máximo 5,7609. Temperatura ambiente em Kelvin, temperatura máxima 80 graus Celsius, transforma para Kelvin, soma 273. Pressão ambiente 1 atmosfera. As constantes do calor específico a volume constante do ar já coletadas anteriormente do Smith, então vale 3.355, B 0,575 vezes 10 elevado a menos 3, elevado é 2 asteriscos, C vale 0 e D vale menos 0,016 vezes 10 na 5. Os cálculos, então, primeiramente, calcula-se a eficiência termodinâmica em percentual, tá? Ela é 1 menos temperatura ambiente dividido pela temperatura máxima vezes 100%. Então, eu pedi para printar aqui, essa aqui é para a formatação de duas casas decimais, do Mi, que eu já coloquei a equação. Então, a eficiência vale 15,58%, lá impressa no IPython Console. Pode-se notar que é uma baixa eficiência, mas é devido à baixa variação de temperatura, porque nós temos uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius e uma temperatura máxima de 80 graus Celsius. Então, como a eficiência, a potência gerada, né, pelo ciclo, ela é proporcional ao delta de temperatura, a variação de temperatura, nós temos uma baixa variação de temperatura, portanto, uma baixa eficiência. Depois, o ômega é 1 dividido por TB vezes 60, velocidade do motor de simulação em rotações por minuto. A P é a área transversal do pistão em centímetros quadrados. NP do NumPy, para chamar o π, vezes dp elevado a 2 quartos. Então, para construir o eixo x do gráfico, nós precisamos primeiro criar os vetores. Então, o t é a lista de pontos ao longo do tempo em segundos. Tá? NP min space vai de 0 a tv e tem n pontos. R, NP min space, vai de 0 a 2 vezes π, por n pontos também, eles têm que ter o mesmo número de pontos. G, NP min space, vai de 0 a 360, com n pontos também. Lista de pontos ao longo do movimento volante, agora em graus. EH é o espaço interno quente, né, do pistão quente, vermelho, em centímetros, e é igual a LP menos LE menos LH. Esse é o espaço interno do pistão frio, em centímetros também, LP menos LE menos LC. O volume interno do pistão quente, em centímetros cúbicos, ou ml, é EH vezes AP. O volume interno do pistão frio, em azul, em centímetros cúbicos, ou ml, é EC vezes AP. E o volume interno total, então, vai ser o VH mais o VC mais o VR. Tá? Então, esses dados, né, para se obter os volumes internos dos pistões durante a movimentação, foram feitos cálculos com base no tamanho dos êmbolos, considerando o espaço interno das seringas e o valor da área da secção da reta da mesma. Então, sabe-se que o tamanho do corpo da seringa é 10 centímetros e o tamanho do êmbolo é 10,5 centímetros. Então, quando a seringa está totalmente fechada, o êmbolo ocupa todo o espaço interno e sobra cerca de 0,5 centímetros para fora do corpo da seringa. Conforme o pistão vai se movimentando, o êmbolo sai da seringa e dessa forma o volume interno vai aumentando. Então, isso quer dizer que o volume interno ele é proporcional ao tamanho do êmbolo que está para fora da seringa. O modelo, então, dos volumes internos, ele é dado por uma equação cossenoidal. Então, eu vou chamar a função aqui def, f de VH, certo? Que é para calcular o volume interno do pistão quente, e da mesma forma eu também chamo a def f de VC, que é para calcular o modelo do volume interno do pistão frio. Então, aqui é a equação que vai retornar, certo? VH0, que ela tem o primeiro ponto com índice 0 e vai até n. Por quê? Porque essas variáveis elas são função de n, certo? O R é função de n, ela é composto por n pontos.
E da mesma forma para o volume interno do pistão frio. Então aqui eu tenho para printar o volume máximo interno do pistão, certo? Que equivale a 17,78 ml. E o volume interno mínimo do pistão, que equivale a 10,04 ml. Então aqui só para demonstrar a criação do vetor R, tá? Que é um vetor coluna de 40 linhas e uma coluna. E ele tem então como valores mínimos 0 e 2π, que é 6,28. E aí quando eu vou no variável explore, aparece aqui todas as variáveis que estão sendo determinadas no editor. E além disso, se eu clico aqui em cima do vetor R, no mínimo e no máximo, no verde, eu posso ver então esses vetores. Tá? Como ele começa no 0, ele vai de 0 a 39. Então a criação dos gráficos de volume, tá? Então aqui como é que é a formatação plt.figure, eu chamei de figura 1 e figura 2 para diferenciar. Aqui como é que formata o título, tá? Tamanho da fonte, o nome dos eixos, x-label, y-label. Aqui os eixos, né? Tempo e volume interno do pistão frio, VCM, como eu chamei lá, quando eu criei os vetores. E da mesma forma eu tenho para o volume interno do pistão quente. Bom, então após esse slide eu vou mostrar os gráficos feitos. Só abrir um parênteses aqui para mostrar como é que foi feita as equações de pressão versus volume e temperatura versus entropia, tá? Considerando o gás ideal. Então nós vamos utilizar aquelas equações desenvolvidas em aula. O volume mínimo, ele é o mínimo do VCM, do VHM e do VR. E o volume máximo é o máximo do VCM, do VHM e do VR, em centímetros cúbicos por ml. O R é a constante universal dos gases, 8.314. Então, eu vou criar um vetor de uns, certo? Para começar a alimentar o meu vetor V finalmente, tá? Então, depois eu vou concatenar, vou juntá-los. V1, V2, V3, V4. Então, V1 é o V mínimo, NumPy, o inteiro, n divididos por 4, tá? Então, eu vou dividir o meu gráfico em 4 partes. Como são 40, então, n divididos por 4. T1, então, vai ser a temperatura ambiente até a temperatura máxima, também divididos por 4. P1, pressão ambiente vezes o V mínimo, vezes T1 divididos por T ambiente, divididos por V1. Tá? Então, isso aqui vem a partir da igualdade que foi determinada lá nas equações das aulas. Tá? T2 é igual a T máximo NP once inteiro, N divididos por 4. V2, da mesma forma, NP in space, V mínimo até V máximo, com N pontos, certo? Só que agora é divididos por 4, em lista de pontos entre o volume mínimo e o máximo, com 10 pontos. Depois, P2, então, vai ser igual a P1, aqui eu estou substituindo o último elemento da lista, vezes V1, vezes T2, divididos por T1, divididos por V2. Depois o T3, NP in space, T máximo até T ambiente, tá? Com 10 pontos, N divididos por 4. P3, então, ele vai ser igual a o último elemento, P2 a menos 1, vezes V2, vezes V3, divididos por T2, o último elemento, divididos por V3. T4 é a temperatura ambiente, e V4 é o V máximo até o V mínimo, com 10 pontos. E P4, então, agora eu vou fazer da mesma forma como eu fiz P2. Eu vou utilizar a equação dos gases ideais. P3 vezes V3 vezes T4 divididos por T3 divididos por V4. Então, agora eu preciso juntar, concatenar
P1, P2, P3 e P4, V1, V2, V3 e V4, e T1, T2, T3 e T4. Então, eu vou juntar todas elas para fazer o vetor de pressão, volume e temperatura. Após isso, também eu vou criar um arranjo para o cálculo de entropia nas etapas do ciclo. Então, eu só faço um vetor de zeros para depois alimentá-los quando eu for colocar as equações. E aqui o número de moles, como é constante, então eu vou pegar só o primeiro elemento da lista, utilizando a equação dos gases ideais. P índice 0 vezes V índice 0 dividido por R vezes T índice 0. Esse gráfico então, mostra o volume interno do pistão frio, certo? Então tem uma forma cossenoidal com 40 pontos. E o máximo é aproximadamente 10 ml. Né? Volume interno do pistão quente. Tá? Então também tem uma forma cossenoidal. Aqui uma parte, né? Com 40 pontos e tem o seu volume máximo em torno de 7 ml. O vetor de entropia, então, ele foi construído, dividido em 4 partes, certo? Conforme as etapas do ciclo termodinâmico. Então, for I em rende N, onde N vale 40, né? Então, quando o I ele é menor que 10, ou seja, N divididos por 4, né, um número inteiro, nós temos a etapa de aquecimento isocórico. Então, a equação da entropia ela tem tanto a dependência de temperatura como a dependência de pressão. Se não, ou seja, elif, tá? Quando I é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20, certo? Eu vou ter a etapa de expansão isotérmica. Então, eu só tenho a equação da entropia como dependência da pressão. Quando I é maior ou igual a 20 e menor ou igual a 3/4 de N, então, novamente, eu tenho a entropia dependente de temperatura e pressão, que é a etapa do resfriamento isocórico. E, finalmente, quando o I ele é maior que 30, certo? Entre o 30 e 39 pontos, nós temos então a equação da entropia novamente apenas dependente da pressão, porque é uma etapa de compressão isotérmica. Tá? Então aqui eu estou substituindo o S menos um último elemento, tá? Que é igual a S0. Tá? E com isso eu posso então agora fazer os gráficos de pressão versus volume e temperatura versus entropia. O gráfico de variação de pressão por volume. Então, aqui eu tenho a etapa isocórica, né, a volume constante. Então, eu tenho aquecimento, tenho aumento de pressão. Depois, logo após, eu tenho a etapa isotérmica, certo? Depois, novamente, a etapa de resfriamento isocórico. E, finalmente, a etapa de compressão isotérmica. O volume em ml e a pressão em atmosfera. Aqui eu tenho um gráfico da variação da entropia por temperatura. Tá? Temperatura em Kelvin, entropia em Joule por Kelvin. A entropia de referência ela é dada como 0 Joule por Kelvin. Tá? Bom, então a temperatura ela vai de 298 até 353 Kelvin, né? 80 graus Celsius. E a entropia vai mais ou menos de menos 0,020 até aproximadamente 0,015. Bom, então na etapa 1, como eu tenho um aquecimento isocórico, eu tenho um aumento da entropia com a temperatura. Na etapa 2, eu tenho uma expansão isotérmica, certo? E na etapa 3, eu tenho um resfriamento isocórico, a volume constante. E na etapa de 4/1, né? Eu tenho, então, uma compressão, certo? Isotérmica.